La fe viene por el oír la palabra de Dios. A continuación, un mensaje poderoso que bendecirá tu vida en labios del pastor Leandro José. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Vamos para a palavra de Deus, amém? Primeira de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Primeiro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 21. Como vamos dizer a nossos visitantes? Bem-vindos em nome de Jesus. A Bíblia nos diz assim. A Bíblia nos diz assim: examinando-lo todo e retenide-lo. Bueno, vamos ler forte no 3. 1, 2, 3. Examinadlo e retenede-lo bueno. Amém. Glória a Deus. Queridos, em meu país, todos os dias, exceto fins de semana, teremos uma comida tradicional. Las niñas orem mais baixo. Temos uma comida tradicional. O brasileiro come arroz, poroto e alguma coisa. Esse é o prato brasileiro. Todos os dias. Diz, pastor, mas não enjoa? É assim que diz? Já não hincha de estar. Não. De comer todos os dias. Não se aburre de comer isso todos os dias? Incrivelmente não. Não sei como, mas todos os dias. Arroz, poroto e alguma coisa mais. Este é o prato típico de Brasil. Qualquer casa brasileira que você for, vão lhe servir isso. Esse é o tradicional. Pero o poroto, você não pode fazer como o arroz acá. O arroz, você abre o paquetito e põe na olla e listo. No, o poroto ele tem preparo. Você tem que sentar, pôr todo na mesa e começar a limpiá-lo. E você saca os malos e às vezes vêm umas pedras adentro. E aí só então se depois você pode comer. E não é raro as pessoas que quebram os dentes comendo poroto. Você diz, pastor, que poroto duro? Não. É que muitas vezes as pedras se quedam junto do poroto. E a pessoa está comendo e quando vê, e o dente se vai. Mi dente, no caso, não, porque tenho uns dentes de cavalo. Pero, muitas vezes, o que lhe quebra o dente não são as pedras grandes, porque esta nós outros sacamos com muita facilidade. São as pequenas coisas que vão nos destruindo pouco a pouco. E hoje eu quero falar sobre isso. Cuidado com as pequenas coisas. Cuidado com as pequenas coisas, porque nós outros não tropeçamos nelas grandes pedras, mas nelas pequenas. São as pequenas coisas que vão nos destruindo. Por isso Jesus nos ensinou a estarmos vigilantes, atentos. Porque o diabo é especialista, ele é tramposo, ele sabe aonde está a nossa debilidade. Ele sabe como somos, ele nos conhece. E muitas vezes pessoas que são extremadamente bendecidas, o fogo vai apagando, não por grandes coisas, mas por pequenas. Que vão dando legalidade. Você vai abrindo na ventanilha e o malo vai entrando, e quando uno se dá conta, está lejos, está emaranhado, está destruído. São as pequenas coisas que cegam nossos olhos. E para que a igreja seja madura espiritualmente, nós outros precisamos entender esse princípio. O que é mais pecado? Adulterar ou mirar para uma mulher com os olhos desejando-la? Qual é? Qual é mais pecado? A Bíblia diz que é igual.
Não há uma diferença entre um pecado extremo e um pecado pequeno. Os dois são pecados. E a Bíblia diz que o sueldo del pecado é la muerte. Então, se você tem tropeçado em pequenas coisas, muitas vezes tropeçamos. E a Bíblia está repleta, llena de exemplos de pequenas coisas. Gonçalo, a Bíblia, Cânticos de los Cantes, Cantares, capítulo de número 2, versículo de número 15. Aqui vamos ver um exemplo de algo pequeno. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Vamos allá, todos leyendo na pantalla muito forte. Tome o fôlego porque temos que correr contra o tempo. 1, 2, 3. Casándonos las zonas pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestra viña está em cierne. Aqui Cantares está falando que as pessoas se preocupavam com as zorras grandes. Porque a zorra grande, quando o vinhedo estava florido, e a zorra, ela é hermosa. Você mira, ai, que animalito mais rico, eu quero como mascota, né? Bonita, parece ser dócil. Pero a zorra traía sérios problemas a las vinhas. Quando as vinhas estavam floridas, a zorra venia e comia estas flores e comiam os brotos, brotos que diz? Os brotes, e a vinha não produzia. Aí o dono do vinhedo dizia: zorra miserável, tomavam pala, hacía trampa e matava, pero a zorra tinha uma bolsita assim na guata igual um canguru, e ali adentro estavam seus cachorritos. E estes cachorritos cresciam e volviam a comer a vinha. Então o que passa? Às vezes nos preocupamos com coisas grandes, pero vamos deixando as pequenas. As pequenas zorras vão entrando na vinha de nosso pensamento, porque antes de concretar o ato do pecado, ele nasce aqui. Aqui é o útero de la promiscuidade, aqui é o útero del adultério, aqui é o útero de la prostituição, aqui é o útero. Ele empieza aqui. Você não pode impedir de que as rapinas, rapina que diz que as rapinhas voem sobre sua cabeça, mas você pode impedir que elas hagam um nido em sua cabeça. Você não vai poder impedir os pensamentos malos, porque sua natureza, minha natureza é pecaminosa. Você, homem, não vai poder impedir que uma mulher hermosa venha lhe tentar, mas você pode impedir de cair em tentação. Então o que passa? São as pequenas coisas que vão encontrando espaço em nossa cabeça e vai crescendo. E o pior é que nós outros vamos nos acostumando. Porque vai ganhando vida, vai ganhando vida, vai ganhando vida. E a Bíblia diz que em São Marcos, capítulo 13, versículo 22, que o pecado será, nesses últimos tempos em que estamos vivendo, tão terrível, tão comum, que vai enganar até mesmo os elegidos. Vamos ler a Bíblia. Pero os escribas que haviam venido de Jerusalém diziam que tinham al Belzebú, que é o príncipe, está correto aí? 13, Marcos 13, 22. 13. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e harão sinais e prodígios para enganar, se fosse possível, a los escorridos. Qual é a mensagem que se predica nos dias de hoje? Prosperidade. Que mais? Sanidade. Liberação. Você quer um culto? Sabe qual é o verdadeiro culto de liberação? Sabe qual é o verdadeiro culto de liberação? Martes, estudo bíblico, porque a palavra liberta. Sim, Senhor.
quer ser liberado do engano, da promiscuidade, da prostituição, do pecado, estudio bíblico. A palavra de Deus nos limpia, a palavra de Deus nos purifica, a palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos blinda. Este é o verdadeiro culto de liberação. Mas as pessoas querem milagros, querem prodígios, querem manifestações. Alguém disse: eu fui à sua igreja, mas eu não vi manifestações. Se tivesse perguntado a mim, eu orientei a resposta para uma pessoa. Digo: sabe qual é a resposta? Você pergunta: você viu a igreja llena? Ela vai dizer: sim, esta é a maior prova da manifestação de Deus, salvação de almas, restauração de vidas, famílias que estavam destruídas e o Senhor restaurou. Jovens que estavam perdidos e foram rescatados. Esta é a verdadeira manifestação do poder de Deus. Salvação de almas. Então, o que passa? Vamos deixando as zorritas pequenas. É aquilo que eu disse ayer no encontro de matrimônio. As pequenas heridas que não são tratadas infeccionam e destruem vidas. Porque o pecado, ele é gradativo. Ele vai. E sabe qual é o pior? Vamos nos acostumando. Então, se olha a predicação, Gonçalo, sempre deixa o versículo da Bíblia. Não ponga nada aí. O versículo que eu parar, você lo deixa, por favor. Então, o que passa? Vamos, como não somos às vezes confrontados com a palavra, as pessoas não vão se acostumando. E pensam que roubar é normal. Sabe, patrão tem tanto, nem vai echar de menos 2.000 pesos diários. Ele realmente pode não echar de menos. Eu já administrei empresas e passavam milhões de euros em minhas mãos. E nunca saquei um cêntimo. Um peso. E sei que ele não daria falta. Eu que cuidava de todo, eu que depositava, eu que firmava, tinha os cheques, assinado tudo. Nunca pus a mão em nada, porque seu patrão pode não ver, mas Deus está vendo. E isto é uma zorra que vai crescer e vai te destruir. Vai te destruir. Ai, estou sem conforto em minha casa. Vai no banho da igreja e leve para a casa. É um conforto maldecido. Vou usar um termo aqui forte. Não vou usar. Deixa eu ver. Melhor não. Melhor não descer. Mas vai podrir aonde está passando esse conforto. Porque o que não é tuyo em tus manos não é bendição, é maldição. Tudo que é fora do tempo não é saboroso, é amargo. Vai trazer consequências, são zorras pequenas. Então, se como não há um confronto, te prende la terra no enlace, é só mensagem de autoajuda. Hoje, as la moda coach, né? É coach? Coach? Habla alto. Coach, de motivacional. Porque, mira, né? Coach. São só mensagens que motivacional, que você vai vencer. E as pessoas deslumbram tanta coisa aqui na terra e se olvidam que nosso foco é o cielo. E se perdem. E dão passos que traem sérias consequências e dolores. Dolores. O pecado é como uma tarjeta de crédito. Compre a hora, usufrua a hora, pero pague depois. A fatura vem. Outra coisa que é pequena na Bíblia. Eclesiastes, capítulo 10, versículo de número 1. Espero que nadie aqui tenha zorras de estimação, como mascotas.
Eclesiastes 10:1. Vamos ler? 1, 2, 3. Las moscas assim, uma pequena loucura como sábio e honorável. La mosca. ¿La mosca es grande o es pequeña? Pequeña. Yo soy de un país tropical. Moscas, allá diz pernilongo, aqui é zancudo. Zancudo, queridos zancudos de allá são grandes. Quando eles se assentam numa persona que sentou e assim, você se queda pálido a hora, saca 5 litros de sangue só no ar. Terrível! E às vezes você não vê. E nas casas, às vezes quando você desperta assim por la manhã, todo dia de picadas, porque o zancudo, antes de picar, ele injeta algo que anestesia dia onde ele está, você não sente. E ele vai e põe aquele um líquido e aquele ferrão, aquela cosita que sai e vai já, você não está sentindo. Aí por la manhã você acorda e mira na parede, tem um monte de zancudo, tudo gordito assim, sabe? Tudo assim, cheio de sangue. Mas você não sentiu. E outra coisa, já tem uma mosca chamada mutuca. Esta pica dolorido, hein? Morde muito dolorido. E tem um mau olor terrível. Aqui o texto bíblico está dizendo que uma mosca morta hace perder todo um jarro de unguento. Hace tener malo olor. E este unguento, este perfume del perfumista, é igual àquele que a mulher echou aos pés de Jesus em São João capítulo 12, versículo 1 a 3, não vamos ler por causa do tempo, é do mesmo. Ele hace perder o perfume. Às vezes estamos lindos, Senhor, doloroso, estou te agradando. Uma mosca, uma atitude, uma palavra, um passo que damos em falso, um resvalo. Quantos aqui já se resvalaram alguma vez assim, fisicamente, dizendo? Você dá as mulheres que usam taco alto, né? De repente entra uma irmã na igreja e diz: quem é você? Porque já com 1,90 m, ela tem 1,20 m, né? Minha esposa estava comigo, estávamos em Nova York e de repente estava tendo aquela festa famosa de los desfiles de moda, aquela coisa, e passou uma negrita assim de mi color, mais escurita um pouquinho, estou economizando na pintura, né? Tipo um micrófono assim. Queridos, eu nunca vi um taco daquela altura. Ela dava 3 passos e torcia a perna assim, desta forma. E quem usa taco já deu sabe el quanto duele el tobillo. Aí a irmã que tinha 1,90 m, domingo, chega martes com su 1,20 m, assim. Que passou, pastor? Eu torci, resvalei o pé. E não é algo tão grave, mas que traz dolores e que prejudica. Às vezes já não sentimos mais a presença de Deus, já não choramos mais na igreja, já não temos mais sede de Deus, já não queremos mais o poder de Deus, porque o azeite, o unguento, o perfume do Espírito Santo em nossas vidas está adulterado, está corrompido. Aí vem o inimigo e começa a pôr aquela alejamento, dizer: não, você já está no pecado, nos aproveite, vai, usa, usufrui, depois você volta. Já que caiu mesmo, já que errou mesmo, já que a mosca caiu no unguento, viva a sua vida. Viva a sua vida. E assim como existe um céu, também existe um inferno.
Jesús ele falou contra os fariseus que eram detalhistas. Em São Mateus 23, versículo 24. São Mateus 23, 24. Baixa um pouquinho o teclado. São Mateus 23, 24. A Bíblia diz assim: guias cegos, que colais a mosquitos e tragais el camelho. Porque às vezes, queridos, existe uma mosquita chamada perfeccionismo. E todo perfeccionista pensa que todo mundo é igual a ele. Não é. Porque às vezes um exige tanto. Eu trabalho isso em minha vida. Eu sou extremadamente detalhista, queridos. Eu dou uma mirada de raio X assim, eu já vejo o que está. Sabe, há um termo em português que diz toque. Toque é uma situação que se as coisas não estiverem assim, bem alinhadas, assim, não peço a incomodá-lo. Aí ele tem que adiar e chegar e arreglar. E mira assim, da hora sim. Há outros aqui que têm esta bendição também na vida. E às vezes exigimos, somos tão perfeccionistas em colar mosquitos, mas estamos tragando camelos. Somos perfeccionistas naquilo que não nos agrada. Mas quando temos nosso pecadinho de estimação, de mascota, hacemos vista grossa. É isto que Jesus estava dizendo. Cegos, tedes colai moscas, mas estão tragando camelos. Estão tragando camelos. Porque às vezes nós outros nos preocupamos tanto com a imperfeição de um irmão e nos olvidamos dela de nós outros. Há um término em português que diz que o mono senta em cima de sua cola para falar mal da cola do outro. E é fácil. É fácil criticar o outro. É fácil exigir do outro. É fácil echar a culpa do outro. Mas o Evangelho nos invita a mirarmos para dentro de nós outros mesmos. Juzgais, diz a Bíblia, cada um a si mesmo. Como eu estou delante de Deus. Porque seu padrão de vida nem sempre vai ser o mesmo de seu irmão. Temos aqui na igreja pessoas que já são bem antiguas, maduras espirituais, mas também aguadas espirituais. E você não pode exigir que ele que tem um mês na igreja venha a ser igual a você que tem 60 anos de cristiano. Porque é Deus quem vai fazendo a obra, dia após dia. Deus nos deu uma vida, uma só, para que cada um cuide de sua própria vida. A vida de teu irmão não interessa. Não é problema tuyo. Não é problema tuyo, porque a Bíblia diz que cada um prestará contas de si mesmo a Deus. As moscas, aqui sabemos no verão, não? Molesta. Eu digo plaga do Egito. Gastamos tanto com este spray mata-moscas aqui na igreja que é terrível. Esses dias eu estava atendendo várias pessoas em minha oficina e digo, vou pôr aqui um bom ar, um desodorante de ambiente, né? Abri ali a dispensa, saquei, fui em minha oficina e... Aí senti um olor raro. Isso aqui deixa eu perder. Vou virar já. Estava escrito mata-aranha. Ai, queridos, que olor terrível daquilo. Preferiria deixar de como estava. As moscas perturbam, molestam. Você vai comer, elas estão ali cerca de seu prato. Você dá uma cucharada e tem que fazer assim 10 vezes com as mãos. Não é? Às vezes você tem que falar assim com os dentes cerrados. Porque se você fala, ela... Padre meu, que coisa terrível. A mosca molesta. Molesta. E é grande ou é pequena? É pequena. Em Êxodo, capítulo 8, versículos 22 a 24, a Bíblia habla que esta foi uma das plagas que Deus mandou sobre os egípcios.
sobre os egípcios, porque molestavam. Mas por que Deus não permitiu entrar na casa de los hijos de Deus estas moscas? Porque a casa de um hijo de Deus tem que ter paz. Muitas vezes nas famílias, elas são destruídas por pequenas moscas. Pequenas moscas. A mosca destruiu todo um unguento. Aí a pessoa perde a paz, a pessoa perde a comunhão, e às vezes por pouca coisa. Sabe aquele término que diz que é a última gota que hizo rebolsar o vaso? La gota que rebalsa o vaso. A pessoa está naquele dia estressante. Aí a esposa diz: amor de minha vida, por favor, mi lindo, mi príncipe, mi conejito, guarda esse sapato. Diz: que sapato? Que, pá? Guardar sapato? Nada que ver. Uma coisa tão pequena. São moscas. Assustou, né? Havia um irmão que estava dormindo, ela vai ficar 4 noites sem dormir seguidas. São moscas que vão sacando a paz, e você tem que expulsar isso de sua vida, querido. A intolerância, a inquietação, o juzgamento. Queridos, quem se queda juzgando, os que juzgam são pessoas infelizes. Os acusadores. Quem te puso como juiz aqui? Quem te constituiu juiz del pueblo? Quem juzga é Deus. Cada um tem que expulsar as moscas de sua própria vida, porque ela vem atrás de todos. Um dia eu cheguei em TAG, né? Isto me chamou muito a atenção. E vocês que já passaram a fronteira sabem como é. Querido, migração é uma coisa que não é de Deus. Muita gente, aquela cola. Eu disse: Padre meu, tu vas volver e eu não vou passar esta fronteira. E era assim por la manhã, né? 8, 9 da manhã, e havia uma mulher que estava delante de mim. E sabe estas mosquitas chiquititas? Pero, queridos, haviam milhares de um lado e do outro da cabeça dela, tentando entrar dentro de seu ouvido. Que me deu um asco. Ai, Senhor, né? Aí um não vê o outro, já começa a mirar. Será que está no mil também? Já isso assim diz: salga! Mas era só dele. Muita. Sabe, queridos, às vezes essas mosquitas querem entrar, se quedam assim, ó. E você não pode impedir que elas bolhem, mas você pode impedir que elas entrem. Então você tem que manter seu ouvido sempre limpo. A Bíblia diz que as malas conversações corrompem os buenos costumes. E sabe qual é o filtro que eu uso? Ai, pastor, estão falando tal coisa. Minha pergunta é: quem está falando? Porque não importa o que estão falando, mas quem habla? Quem habla? É a fonte que é importante. Dizer: a hermana Filisbina Marculino está falando mal de la Karen. Aí se diz: Filisbina Marculino? Tribulosa. Tem coisa que esta irmã acha que até o diabo diz: eu vou apontar porque nem eu pensei nisso. Vou apontar porque esta é campeã. Vou pôr em minha agenda, porque nunca vi tanta maldade. Você vai dar crédito para uma pessoa assim? Eu não dou. Agora alguém diz assim: a missionária Angélica dijo tal coisa. Opa! Pera lá! Aí tem vida com Deus, aí tem peso, tem testemunho. Vou dar crédito. Então não importa quem está falando, mas o que estão falando, mas quem está falando. É a fonte que é importante. Então estas moscas
moscas, você não pode deixar entrar em seu ouvido. E escute-me. Não me vem com este papo, com esta conversa de los quinto de los infiernos. Se não existe esta palavra em espanhol, cria agora, porque existe em português. Não me venha com este pedido de oração. Mira, irmã Karen, deixa eu contar uma coisa para você para orarmos, tá? Nós teremos que orar, porque a irmã Piriri Pororó, ela já está com um problema, irmão. Vou contar só para que você ore, tá bem? Queridos, o diabo usa a boca destas pessoas como excusa para pedir oração. Quando pessoa decide assim, eu te digo no nome de Jesus como pastor desta igreja, estenda as mãos, porque não é qualquer espírito não. Você tem que usar esta palavra, Lúcifer, eu te repreendo em nome de Jesus. Porque é o próprio demônio, o próprio diabo que toma a boca dessas pessoas para querer destruir. E estas moscas, você não pode permitir entrar em sua vida. Não la permita. Porque uma mosquita, uma única situação, se vai. Quando você dá conta, echou a perder el ungüento. Tudo que era lindo, todo o bello, todo. Sabe? O adultério, por exemplo. Quando você, homem, for tentado por alguém, você tem que ter o seguinte pensamento: como eu estarei depois? Porque o problema não é antes nem durante. O problema é depois. Porque a partir do momento em que você começar a pensar nos depois, acaba o prazer na hora, al tiro, que nem diz o chileno. Puxa, vou perder minha família, vou perder minha casa, tudo que Deus me deu, vou estar infeliz, vou romper, vai trazer dolor. Porque, queridão, varão de Deus, quem vai cuidar de ti quando você estiver enfermo na cama, não vai ser a amante. A amante não cuida, quem cuida é a esposa. Então valore quem Deus ha posto a seu lado. Los jóvenes e las jóvenes, não pensem que momentos de prazer vai trazer felicidade. Não vai. Pode estar ali, no maior das alegrias. As consequências vêm depois. Então, se quando vamos fazer alguma coisa, temos que pensar no depois. Como vou estar eu depois? Não permita que estas moscas que você não sente morder. Quantos aqui já foram mordidos por um zancudo? Erga a mão assim. É todos, né? Espero que não seja daquele zancudo o que transmite a febre amarilla, né? Tem a H1N1. Não, esse é gripe, não é nada a ver com zancudo. Tem uma enfermidade que aquele zancudo passa aí que mata. La dengue, la dengue, graças. Porque sabe o incrível, e volvo a frisar isto: você não sente. Não sente. Não sente, que está tudo bem. Mas não está. Na África, os missionários de lá diziam: você está exagerado. Eu andava com repelente de mosca, um no bolsillo e o outro no outro. Cada 15 minutos eu passava. Dizia: mas para que esse exagero? Eu dizia: para quê? Tem um monte de missionário com malária. Eu não. A minha, esta mosca não vai. Eu estou protegido. E sabe como que você se protege? Sabe qual é o repelente para esses problemas? Cultuar a Deus, oração, ler a palavra, ajuno. Porque você não vai vencer os pensamentos e os desejos. Eles vão vir. Mas você vai vencer a atitude de tomar uma decisão errada. Outra coisa pequenita da Bíblia. São Lucas capítulo 18, versículo 25.
São Lucas 18, 25. Vamos ler. Vamos ler no 3. 1, 2, 3. Porque és Más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar um rico en el reino de Deus. Quantas hermanas aqui sabem coser? La Karen, mira, sua hija, não, é pouquitas, não? Sabe que vai chegando na idade, por exemplo, a irmã Dora já não passa mais uma linha por la aguja. Né? Cada vez a distância vai sendo mais grande. Antigamente era aqui, agora é assim. Agora o braço já não alcança mais, tendo que pedir ajuda. Dizer, por favor, passe aí para mim. É difícil passar uma linha por lago, é difícil manusear. Se uma pessoa não tem boa visão, ela não logra poner a linha, el hilo por la aguja. Não logra. Até nós outros que enxergamos bem, eu me pongo nesse clube, né? Oh, cego de Jericó, pero é difícil. E com a idade, pior aún. Mais difícil aún. Agora, o que representa a aguja e o camello? Muitas pessoas leem esta parte da Bíblia e imaginam literal, esta aguja de coser e o camello que tem já no Egito e esses outros lugares. Pero não é esta a interpretação bíblica. A aguja, elas são pequenitas, assim como estamos dizendo, para nós outros, acá que estamos acostumados a coser. Mas o camello que Jesus estava falando para os discípulos, que eram pescadores, não é? Se tratava de uma cuerda muito gruesa de amarrar os barcos. Esta cuerda gruesa chamava-se camello. Por isso que Jesus disse, é mais fácil passar uma aguja, um camello, não é? Jesus ele hizo esta comparação com a cuerda, que não pode entrar em uma aguja, para que os discípulos puderam assim entender. E a aguja não era esta de coser. A aguja eram portas, pequenas brechas que diz, ou portas bem estreititas que havia em Jerusalém e em outras cidades. E as passagens se quedavam tão estreitas que eles proibiam os camelos de passar. Quantos aqui já foram no zoológico e estiveram cerquita de um camelo? Alguém já foi? Querido, mas tem um mau olor aquilo que é incrível. O olor do camello chega a dar asco. Então, se eles proibiam de passar o camello, porque era tão estreita, que o camello passava assim, apertado, e se quedava sujo e com mau olor. Aí Jesus disse, é mais fácil passar um camello por uma aguja, que era esta agujita aí, entende? Haviam duas interpretações. Deixe-me ser mais claro aqui, estou confundindo a cabeça de vocês. Primeiro, a aguja, o camello que Jesus estava dizendo, a primeira interpretação é esta, de la cuerda. E depois ele habla de um camello literal, que era para passar por uma aguja, que eram estas portas estreitas. Então eles não iam conseguir passar. Em qualquer destas interpretações, o sentido é o mesmo. É impossível passar uma aguja, um camello por uma aguja. É mais fácil acontecer isso do que um rico entrar no reino dos céus. Pronto, já me isso claro. O rico ele não só tinha muito dinheiro, mas não é só aquele que tem muito dinheiro. Mas há pessoas que, pior do que o rico orgulhoso, é o pobre que quer ser rico, que quer ser melhor do que os demais, que quer se sentir acima de os demais. Querido, isso é tão feio. Então, não cabe em nosso meio de maneira nenhuma. O orgulho, a arrogância de querer menospreciar a um, querer humilhar a outro irmão, de maneira nenhuma. E quando uma pessoa se sente muito grande, muito orgulhosa, ela se queda grosseira, gruesa, como um camello, maloloroso. É tão bueno, querido, quando falamos com pessoas que são
Você sabe que a pessoa tem muito, mas ela é humilde. Você não pode ter esse tipo de sentimento em seu coração. Aqui dentro da igreja, respeito, temos pessoas que são tituladas, assim que diz, que sacaram títulos, que têm aí sua carreira. Eu lhe felicito e quero que todos os jovens sacam carreiras. Mas acá dentro estamos todos nivelados. Jesus mira já de arriba e vê pecitos de la mesma pecera. Nadie é melhor que nadie. Eu sou o doutor Leandro José, o mais hermoso. Aqui você é o servo de Jesus, o lindo, maravilhoso. Eu comprei um auto del año. Deus te deu um auto para que você ponga os hermanos de las tomas e vá levar para allá, porque muitos deles não têm. Porque quando Deus nos bendice, Ele nos bendice com o propósito de que esta bendição alcance outras pessoas. Graças a Deus aqui não teremos esse problema. Que os irmãos que Deus bendiga com alto sempre peleiam. Não, eu vou levar e vou. E isso tem que ser constante, queridos. Porque você diz, empieza a ser cálculo, vou gastar benzina. Queridos, tudo que você bendice na vida de sua irmã, a Bíblia diz que quem dá aos pobres, presta a Deus. Está em Provérbios. Deus ele vai te dar, Deus vai multiplicar, o Senhor vai cuidar de ti. Ora, por outro lado, também não pode haver o aproveitamento. Que uno diga, não vem mais do culto se nadie for buscar e nadie for levar. Também não é esse o sentimento. Então teremos que buscar ali um ponto de equilíbrio. O rico não pode ser orgulhoso e o pobre não pode ser aproveitador. E aí quando ponemos assim um ponto de equilíbrio, todos se quedam felizes. Aí o irmão vai dizer, mira, não te preocupes, que eu vou te buscar. Não te preocupes, porque eu vou te levar. Isto é uma tremenda bendição. Porque se Deus está te bendicendo, se Deus está me bendicendo, é com um propósito. Ele quer que esta bendição alcance sua irmã. Outra coisa pequenita na Bíblia, já estamos quase terminando. Santiago capítulo 3, versículo 5. Passa a mão assim no ombro de sua irmã assim, diz assim, prepara-te. Sabe? Faz assim. Isso, prepara-te. Santiago capítulo 3, versículo 5. Vamos ler na Bíblia. 1, 2, 3. Assim también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Vixe, que nem dizem. Queridos, a língua, ela é uma fagurra que diz um chispe de fogo, um pequeno membro que já uma chispa. Ela é uma pequena chispa, pequenita. Uma vez eu estava em uma carretera em Portugal e estava passando por mais ou menos uns 80 quilômetros de Lisboa, de onde eu vivia, e de repente vimos um pequeno foco de fogo assim, cerquita da carretera. E bajamos del alto, porque o verano europeu, querido, é caliente, terrivelmente caliente. E aquele incêndio começou e echávamos terra e quebrávamos umas árvores assim, e começávamos a golpear no fogo, e não logramos apagar. E estávamos lejos quando víamos aquele fogo, aquele humo que cobria todo o céu. E começou com uma pequena chispa. A língua tem o poder de dar vida, mas também tem o poder de matar. Quantas famílias estão destruídas por causa de palavras que não deveriam ter existido?
Quantos matrimônios estão rotos, rompidos, se você tivesse tragado esta palavra ao invés de soltá-la? A Bíblia diz que a palavra é como uma flecha na mão de um flecheiro. Você la suelta e não dá mais para trazer atrás. Ela vai e ela causa problema. É um combustível. Há um dito que diz: se você não tem o que falar, cierre a boca. Queridos, quem habla de Chico vai falar de Francisco. Habla. Não pense você que aquele que vem falar de uno para ti vai falar de ti para o outro. Porque é assim aqueles que são chismosos. É chismoso, né? Que vivem de chiste, que vivem de conversações vanas, que vivem falando que não corresponde. Ele vai falar de ti, vai falar de outro, vai falar porque ele é assim. Por isso que a Bíblia nos ensina a ter cuidado com nossa língua. Nem tudo que vem na cabeça você pode falar. Porque no momento de ira, você vai dizer coisas que você não deveria dizer à pessoa que você ama. E isto vai herir. Não penses tu que isto não vai herir, porque isto here. E estas heridas podem infeccionar, pode trazer dolor, pode trazer coisas terríveis. Cuidado, quando a ira começar e você está sobre o calor do momento e falar o que não corresponde. Isto vai trazer muito sofrimento para você. Você pode falar a verdade, mas a verdade, conforme diz Efésios capítulo 4, versículo 15. A verdade ela pode ser falada assim, como a Bíblia nos orienta. Efésios 4, versículo 15. Senão que seguindo a verdade em amor. Há formas de dizer a verdade. Por exemplo, você pode dizer: ah, mas como você está pelado, está peladita a sua cabeça, hein? Ou você pode dizer: meu amor, está faltando uns cabeditos aí. Você diz a mesma coisa, pero de forma diferente. Você pode dizer: há 30 anos que você não se pilha o dente, hein? Está mal a coisa. Ou você pode chegar para ele e pôr a mão assim no bolsillo. Ai, eu não trago. E sacar um chicle e diz: quer um chicle? Ela diz assim, eu digo: pegue todos para ti. Porque às vezes, querido, dizemos assim: não, eu sou frontal, eu hablo. Não é o que a Bíblia nos ensina. Você pode dizer a verdade em amor. Cuidado com suas palavras. Cuidado com aquilo que você habla para seus filhos. Sabe? Deus te deu uma boca para bendecir seus filhos. Ah, que este muchacho ele é perturbado, que ele é isto, que ele é aquilo. Ministra a bendição sobre seu filho. Diga: minha hija é uma bendição. Empeça a declarar aquilo que você quer que ele seja. Empeça a declarar que ele vai ser uma bendição. Cuidado, queridos, cuidado, porque a Bíblia diz que nós outros vamos ser juzgados pelas palavras que proferimos. Imagina-te o peso que isto tem no mundo espiritual. Você vai ser juzgado por aquilo que proferimos. A última coisa pequena que vou tratar nesta noite está em São Mateus 7, versículo 5. São Mateus, capítulo 7, versículo 5. Hipócrita, saca primeiro a viga de tu próprio ojo, e então verás bem para sacar a paja del ojo de tu hermano. La paja. Imagina uma pessoa que está com uma viga em seu ojo, dizendo: mira que está uma pajita em seu ojo. É o sucio hablando del mal lavado. É feio, não? Sabe o que ele diz? Hipócritas. Sabe uma coisa que eu não entra em minha cabeça? É esses super espirituais. Sabe, que vê ángel em tudo, que em tudo vê manifestação de Deus. Que quando eu era jovem,
Uma vez estávamos numa vigília e estava cantando na adoração, eu estava assim com os olhos cerrados, sabe? Adorando a Deus. De repente chega uma pessoa correndo, dá um salto em minha frente e diz: mira aí do outro lado, varão. Quase que eu tenho um infarto. Sabe, querendo dizer: mira, tem um ángel aí, mira ele. E aí você mira assim e diz: Padre meu, ajuda-me. Caso que me caigo duro, morto, de susto. Tem pessoas que espiritualizam tudo, sabe, vê pecado em tudo. Mira, cada irmão diz: tu está em pecado, hein? Ou vai ali e empieza a ser julgamentos. Queridos, quem tem a visão clara não habla ora. Porque às vezes começamos a ver muitos erros em um e em outro e não miramos. A Bíblia diz que devemos sacar primeiro a trava, como chama ali? A viga que está em nossos olhos para ver com claridade. Havia uma mulher que dizia assim: esta vizinha é cochina. Oh, vizinha cochina! Todos os dias eu la veo colgar roupas e estas roupas vivem sujas. Como que alguém pode poner roupas tão sujas assim para secar? Oh, vizinha cochina, chega a me dar asco. Aí um dia ela estava sendo assim em sua casa e resolveu lavar suas ventanas, lavou os vidros, e aí a vizinha foi colgar a roupa e as roupas da vizinha brilhavam. O problema não era a roupa, era a ventana que estava suja. Há vezes, queridos, hacemos julgamentos por nossos próprios olhos. Não é a vida do irmão que está mala, é a tuya que precisa ser arreglada. E nós temos a grande habilidade de echar nossos próprios pecados na vida de outro. E isso a Bíblia diz: cuidado, cuidado, cuidado. Nós não podemos ficar mirando nessas coisitas pequenas, porque vamos nos frustrar. Se você for buscar problema aqui na igreja, você vai encontrar tantos, começando por ele, pastor. Há tanta coisa em mim que Deus tem que trabalhar. Há tanta coisa em mim que Deus tem que sacar. Há tanta coisa em mim que Deus tem que poner, que acrescentar. Mas eu descanso nas manos del fiel alfarero. E sei que aquele que começou em mim a boa obra vai aperfeiçoar e vai terminar até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe nada pior no mundo do que uma pessoa que se sente mais santa que a outra. Por se acaso o sangue que lavou você é diferente do que lavou seu irmão? Não. Então saque a viga desses olhos e cuidemos-nos das coisas pequenas. Adão, por causa de um fruto, ele pecou. Caim matou Abel por envidia de uma ofrenda pequena. Esaú perdeu a bendição por causa de um prato de lentejas. Sansão se perdeu por causa de um reto, uma charada, como chamam? Ele criou um enigma já, e aí não sei como traduzir isso em acertijo? Por um acertijo. Judas perdeu a salvação por 30 moedas de platas. Jonas se quedou irado porque uma planta se secou. Moisés não entrou na terra prometida porque golpeou a pedra com ira. Era para tocar e ele golpeou. Usa tentou segurar a arca do concerto, puso as manos, morreu. Saúl perdeu o reino porque rasgou o manto do profeta Samuel. Nós devemos cuidar com as coisas pequenas, porque o pecado ele vai chegar dulce como el miel, sencillo como a mordida de um zancudo, inofensivo como uma zorra tica, pero ele vai destruir sua vida. Tudo o que escutamos aqui
é uma espada de dois gumes. Que um dia Deus vai dizer, no último dia, eu te alertei. Quando, Senhor? Domingo 19 de agosto de 2018, às 21h45, você estava sendo alertado. Cuidemos-nos para que Deus nos ajude a permanecer firmes. Cuidado, queridos, com as ofrendas que surgem para nossas vidas. Cuidado, cuidado, varões. Cuidado com essas mensagesitas que você recebe por WhatsApp. Cuidado de não deixar sua esposa ter a clave de seu telefone. Isto não pode haver no matrimônio. Minha esposa põe o dedo no telefone e ele se abre solo. Pode ver o que queira. Não pode haver esses secretos. Cuidado. Cuidado com esta pessoa que chega sempre te elogiando e se acercando. Cuidado. São zorritas que vão crescer e vão te destruir. Muchachos, cuidado com estas linhas de corpo escultural que você diz, uau! A mulher de minha vida. Cuidado, ninhas, com homens que hablam dulce, boca de miel. Cuidado. Cuide de sua vida emocional. Entre um matrimônio não pode haver segredo. Sua esposa ou seu esposo tem que ter a clave de tudo, de Facebook, de WhatsApp, de tudo. Sua conta bancária, tudo. Não pode haver segredos, não pode haver, porque isso são zorras pequenas que vai destruir sua vida. Cuidado com essas conversações. Porque o problema não é antes, nem durante, é depois. E encerro minha palavra desta noite, contando-lhes que uma vez, uma mulher, uma irmã da igreja, me abraçou. Querido, eu abraço todo mundo, eu beijo todo mundo, eu cuido delas linhas, Kiara mesmo, eu vi Kiara crescer, eu tenho como se fosse de meu sangue, nos vinhos e nas linhas de cá. Amo como se tivesse nascido de mim. Lá Jéssica, lá Estrela, Josué e todos aqui. Las hermanas, los hermanos. Eu beso mis obreiros, queridos. Eu beso mis obreiros. Mas uma vez uma irmã me abraçou. Para mim era mais um abraço. Minha esposa me chamou e disse, cuidado com esta irmã. Mas eu me molestei. Pelo amor de Deus, para de ver coisas onde não existe. E digo, não é assim. Bueno, passou o tempo. Isso estava em Brasil todavia. Minha esposa teve que viajar para São Paulo. No mesmo dia, quem me chama? La senhora. Está solo, pastor? Digo, sim, minha esposa viajou, mas na inocência. E aí eu entendi, chamou para comer pizza, eu disse não fui e corguei o telefone. Bueno, até allí eu era o super homem. Mas depois, o pensamento vem, puxa, eu estou com hambre, estou solo. Rechaçaram na pizza. E aí, a mente vai criando situações. Porque aí no outro dia vem a carência. Diz, puxa, eu estou solo, estou com hambre, estou aqui. Podia ter algo para conversar. Passar o tempo. Querido, não existe... Ai, minha melhor amiga, se você é homem, sua melhor amiga é sua esposa. É Zédia. Ai, minha melhor amiga, pastor, eu tenho uma amiga em meu trabalho, é trampa del diabo para ti. Ai, pastor, que me trata tão bem, te trata tão bem na hora. A hora. Porque depois, você vai comer o pão que o diabo amassou. E hecho. Que eu disse, chamei minha esposa. Digo, Vorva, venha embora agora. Vem para cá. Vem para cá.
Minha esposa é muito mais reservada. Eu estou seguro que todos os varões já perceberam. Ela sempre saluda assim. Eu que sou entregado. Para recarregar os irmãos no colo, no braço. Esses dias ela me sentou, estávamos tomando desajuno, ela começou a me orientar. Porque, queridos, eu sou pastor. Eu sou pastor. Deus me deu um coração de pastor. Às vezes eu chamo nos obreiros e digo, me ajuda a dizer não, vocês me protegem. Quando chegar alguma coisa, eu vou mandar para vocês que tomem a decisão. Porque eu não consigo. Deus me deu um coração de pastor. E aí minha esposa estava me explicando, dizendo, amor, Ninita é bebezinho, é guaguita. O que uma irmã vai pensar quando você dizer isso? Eu digo, puxa vida, isso aí não passou em minha cabeça não, não havia entendido isso não. Porque às vezes não quer ser tão carinhoso, tão amoroso com o menino, ou menininho, ou amigo. Entende? Mas aí Deus me pôs na mulher de Deus. Digo, amor, em sua cabeça você pensa uma coisa, mas na interpretação pode dar outra. Eu digo, puxa vida, mas está difícil, queridos, de quando eu me vejo, eu estava lá, menininho. Não é assim, menino, homem pequenito. Mas eu tenho alguém que está detrás de mim me ajudando. Sua esposa, seu esposo é seu melhor amigo. Não mantenha conversação com quem não, querido, não. E não adianta borrar que Deus está vendo. Você borra daqui, mas os olhos de Deus estão registradinhos allá. E a consequência vem. Porque no momento de carência tuya, você vai cair. E o diabo não juega. O diabo não está querendo como um gatito lhe passar a unha. O diabo está como um leão, querendo te devorar. É noite de volvermos à cruz e cuidarmos com as coisas pequenas. Cuidado. Se você está mantendo amistade com pessoas que não é sua esposa, primeira coisa, você vai contar para ela. Segundo, vai eliminar esta amistade. Se você é jovem e está aí todo entregado para quem não serve a Deus, escreva o que tu pastor está dizendo. Tal qual esta luz alumbra, tu futuro será de tristeza, de angústia, de sofrimento e de dor. Às vezes Deus pode até ter misericórdia como tuvo de minha sogra, crescida no evangelho, pero sofreu anos com meu suegro. Hoje és um homem de Deus, um pastor, homem de Deus, pero és exceção, uma exceção, que diz exceção, és uma exceção. Não penses tu que diz, pastor, eu vou buscar no mundo e vou converter, porque você está correndo um risco. Cuidado com as coisas pequenas. Vamos nos pôr em pé, vamos orar. Padre, em nome de Jesus, bendice nossas vidas nesta noite. Ajuda-nos, ó Senhor, a cuidarmos das coisas pequenas, a vigiarmos, Senhor, a estarmos atentos. Cubra-nos com tu sangue, Senhor. Ajuda-nos a termos uma visão espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a não cairmos nas trampas, nas ciladas dos inimigos. Guarda a tua igreja, Senhor. Guarda tu povo, ó Deus. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a nos portarmos como homens e mulheres de Deus, Senhor. Cubra, Senhor, tus hijos. Ajuda-nos, ó Deus, a eliminar estas pequenas coisas que traem sérias consequências. Padre, bendiga cada um de nós outros, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, estamos com um programa na rádio, todos sabem. Queremos construir um pátio. E temos tantos e tantos desafios aqui na igreja. Que nesta noite, você venha ser bendecido por Deus e nos ajudar a avançarmos. Queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando. Que Deus lhe bendiga. E amém.
porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El pastor Leandro José agradece a usted la atención al mensaje de hoy. Que el Señor bendiga su palabra.